Deus misericordioso, abençoa este momento em que nos preparamos para ver este vídeo. Concede-nos a clareza mental para compreender as lições que serão compartilhadas e a força de vontade para aplicá-las em nossa jornada. Que esta mensagem seja um farol de esperança, orientando-nos em direção à paz e à verdade. Que nossos corações sejam tocados e nossas mentes sejam enriquecidas pelo conhecimento que ela oferece. Amém. Você conhece algumas pessoas, já deve ter passado pela sua vida alguém que lhe foi redentor. Sabe o que significa redenção? É a gente ser retirado de uma situação desfavorável e colocado numa situação melhor. Então me redime aquele que me proporciona uma oportunidade de sair da minha miséria, de sair da minha situação desconfortável para ir para uma melhor. Se humanamente isso falando já é possível e já é bom, você experimentar na sua alma, você ser redimido por alguém, muito mais quando nós falamos de uma remissão que é muito superior ao significado dessa. A redenção de Cristo é lhe retirar da sua condição adâmica e lhe conceder a sua nova natureza. É como se uma nova natureza nos fosse dada, sabe? O pecado sendo substituído pela graça. Não é maravilhoso isso? Você receber a natureza crística. Eu tenho as marcas do Adão em mim. Eu sou um homem pecador. Eu sou miserável. Mas me foi oferecida a graça de Cristo. Apesar do meu pecado, apesar da minha fraqueza, eu tudo posso naquele que me fortalece. Todas as fraquezas de Adão estão presentes dentro de mim, eu as reconheço no meu dia a dia. Sou ciumento, sou possessivo, sou egoísta, sou mentiroso, sou desonesto. Não é assim? Sem nenhuma hipocrisia, todos nós humanos não podemos dizer que em algum momento da nossa vida nós somos isso? Sem medo de errar. Você também já mentiu, você também já foi desonesto, você também já foi fofoqueiro. Só que nós somos convidados a viver de um outro jeito. Apesar de todas essas fraquezas estarem em mim e em você, nós somos convidados a dar um passo na direção de um ser humano melhor. Que não é só o nosso esforço. É claro que o nosso esforço conta nessa história, mas é a graça de Deus agindo sobre o nosso esforço que nos dá o direito de dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Uma nova natureza nos foi oferecida. Adão foi vencido pelo Cristo, foi superado pelo Cristo, foi redimido pelo Cristo. Toda vez que nós estivermos acabrunhados pelo nosso pecado, pelos malefícios da nossa tendência à mesquinharia, a tendência àquilo que é ruim, nós precisamos nos recordar da voz de Jesus a nos chamar e a nos convocar para que a gente possa chegar ao lugar que Ele preparou para nós. Você ainda não chegou nem à metade daquilo que Deus preparou para você. Vou persistir. E mesmo nas marcas daquela dor, eu vou continuar, eu não vou desistir. Eu não vou aceitar o fracasso como definitivo. Vou até passar por ele, porque sou filho de Adão, e eu ainda tenho as marcas do pecado em mim, então é natural que eu venha fracassar. Mas no momento em que essa força de Adão me puxar para este fracasso, eu vou me recordar da força de Cristo me ajudando a significar todas as minhas quedas. O verdadeiro cristão é aquele que significa todas as suas quedas a partir da dinâmica da graça. Eu posso até cair, eu posso até vacilar, mas vai ser apenas uma oportunidade para um recomeço. Talvez seja só para me lembrar
que eu sou frágil, que eu tenho que ter paciência com os que estão ao meu lado, que eu não tenho o direito de ser arrogante, que a minha experiência de fé, ela tem de me conectar àqueles que são fracos como eu, que eu não estou nessa caminhada sozinho, que nessa caminhada não cabe arrogância, não cabe prepotência, não cabe vaidade. Aliás, a vaidade espiritual é a pior que nós podemos ter na vida. Que quando a gente olha para a experiência de Deus que nós fizemos e a gente se sente melhor que os outros por causa dela. Isso é contraditório. Toda vez que eu posso naquele que me fortalece, eu tenho que poder com humildade. Esse posso aqui não é nariz empinado, não. Esse tudo posso aqui é um tudo posso totalmente radicalizado na simplicidade, na humildade. Esse tudo posso é muito diferente daquele que tem o poder e que se sente poderoso por isso, que se sente especial pelo poder que tem. Então, ao dizer tudo posso naquele que me fortalece, eu tenho que naturalmente me recordar de que a simplicidade é que me move nesse poder. Eu tudo posso, mas eu tenho tudo poder com simplicidade, com humildade. E assim a gente vai buscando esse lugar que Deus preparou para nós. Esse lugar de excelência, né? Esse lugar onde nós teremos a oportunidade de desfrutar o conforto de ser quem a gente é. O conforto de ser quem a gente é. Às vezes a gente passa uma vida inteira para encontrar o lugar da gente no mundo. Às vezes a gente passa muito tempo investindo em sonhos, em projetos, estudando isso, estudando aquilo, tudo porque a gente só quer isso. A gente gostaria de chegar no momento da nossa vida e poder dizer: encontrei o meu lugar no mundo. Estou feliz sendo quem eu sou. Pode até você pode até ter variações, mas você sabe que você está no lugar certo. É isso que Deus faz com a gente. Quanto mais nós permitimos que Ele entre na nossa vida, maior é a clareza que Ele vai nos dando de estarmos ou não no lugar certo. É como se você estivesse reforçando todo o seu sistema imunológico para você poder enfrentar todas as adversidades da vida, todas as dificuldades que são próprias da vida, para que você chegue ao lugar que Deus preparou para você. A gente encontra muita gente infeliz na vida. O que é a infelicidade? É aquela sensação de estar desperdiçando a vida do jeito errado. Muita gente assim. Por quê? Não sei, talvez pela pressa de escolher, e às vezes nem sempre escolhemos com sabedoria, por faltar profundidade na nossa maneira de olhar para a vida, por nos faltar reflexão. Muitos erros a gente comete porque nos falta reflexão. O fato é que existem muitas pessoas hoje infelizes, precisando de remédio para dormir, para acordar, para comer, para isso, para aquilo. Muitas pessoas insatisfeitas com a vida que estão levando, machucadas demais, que não estão vivendo o conforto de dizer: eu estou no lugar certo. Encontro muita gente que não está podendo dizer que já encontrou o seu lugar no mundo. Nós que somos cristãos acreditamos que o nosso lugar no mundo é aquele que Deus preparou para nós. Quando você olha para um jovem que está drogado, definitivamente não é o lugar que Deus preparou para aquela pessoa. Quando você vê alguém destruindo a vida com o álcool, não podemos acreditar que Deus tenha preparado aquela pessoa, tenha tecido aquela pessoa no ventre de uma mulher, para que depois ela desperdiçasse a vida dela com o vício do álcool, que morresse antes da hora, que matasse outras pessoas antes da hora também. A infelicidade é sim
ela pode ser um sinalizador de que nós não estamos no lugar que Deus gostaria que nós estivéssemos. É por isso que a gente sempre precisa levar muito a sério a insatisfação. Eu sempre gosto de levar a sério as insatisfações do meu coração, porque Deus me mostra muitas coisas através dessas insatisfações. Quando eu me sinto inadequado, quando eu sinto que alguma coisa está desconfortável para mim, eu preciso prestar atenção nesse desconforto, porque às vezes é a partir dele que eu reencontro o meu caminho, ou que eu começo a caminhar na direção de uma estrada que eu sei que é minha, de um lugar que eu sei que é meu. Porque todo esforço vale a pena, minha gente. Todo esforço sempre vale a pena, desde que ele nos leve ao lugar que nos foi preparado. Se eu tenho que caminhar 1000 quilômetros na direção de um lugar que eu quero chegar, que ótimo. Eu vou tolerar os 1000 quilômetros. Agora, se eu tiver que caminhar 100 quilômetros na direção de um destino que eu sei que não é o que eu quero, vai ser muito mais penoso. É aí que você pode ver se há felicidade no seu processo de busca. Porque a estrada também é um lugar. Quando a gente vai viajar, quando a gente prepara férias, até o deslocamento já é satisfação, né? É bom ir, desde que você esteja indo para o lugar certo. Se você não está indo contrariado, se você fez a escolha correta, se você estudou bem o lugar do seu descanso, então você vai com uma disposição muito maior. Na vida é a mesma coisa. Se eu estou colocando o meu empenho na direção de uma estrada que não é minha, de um destino que não é meu, é claro que a infelicidade vai se manifestar. É por isso que você precisa abrir bem os olhos para identificar se você está satisfeito sendo quem você é. Se está valendo a pena andar na estrada que você escolheu andar. E nunca é tarde para mudar, viu? Nunca é tarde para a gente acordar a nossa consciência para o sonho que Deus tem para nós. Porque você tem de viver esse poder. Volto a dizer, não é o poder da arrogância. O poder de Deus na nossa vida é esse que nos fortalece e que nos dá o direito de dizer que nós tudo podemos naquele que nos fortalece. É o poder da simplicidade, da humildade, do desprendimento, da pureza de coração. Deus fica grandioso no coração que é puro. E nós precisamos aprender o tempo todo. Porque eu, você, nós aí nas nossas paróquias, como nós somos mesquinhos, como nós queremos amarrar as coisas em nós. Nós precisamos pensar que o outro é o nosso companheiro de viagem. Deus nos ajuda a poder através dele. Por isso que é tão bom você ter pessoas competentes ao seu lado, aí na sua comunidade. Não fique com inveja não, fique orgulhoso. Saber que Deus suscita gente mais competente que você. Deus é grande em você. E toda vez que você convence um coração de que ele tudo pode naquele que o fortalece, nós estamos unidos. Nós estamos unidos, nós estamos conectados. A alma mística da igreja, a alma mística do Cristo está nos ajudando a vencer o Adão que está em mim, que está em você. Quando você, feliz pelo resultado alcançado, não se vangloria, mas deita a sua cabeça no travesseiro, feliz, satisfeito, saber que a missão está sendo cumprida, e você renova dentro do seu coração o compromisso de amanhã fazer ainda mais um esforço para que o Evangelho aconteça no coração do mundo. É aí o poder de Deus, o lugar, esse lugar privilegiado, o coração de Deus, acontece de maneira muito natural em nós e através de nós. Então podemos experimentar o poder que não nos deixa grandiosos, o poder que não nos deixa grandiosos, mas o poder que nos simplifica, o poder que nos aproxima, o poder que nos torna partícipes de um mesmo mistério, o poder que nos torna irmãos. O dom de ser feliz. Ser feliz no contexto de tudo aquilo que é real. Nós não temos o direito de imaginar e de pensar
que a felicidade é um estado de letargia, né? Ou de uma forma de entorpecimento, né? Não, ser feliz não é estar entorpecido, esquecido da realidade, distante dos problemas. Muita gente acha que felicidade é isso, que felicidade é um breve momento onde a gente esquece os problemas. Não. Eu acredito que a felicidade é este estado de espírito que contempla dificuldades e possibilidades e a gente se ajeita no meio de tudo isso. Não é assim? Quando você descobre que pode ser feliz mesmo tendo problemas. A dificuldade da vida não pode ser um empecilho para a nossa felicidade. É possível ser feliz mesmo nos momentos da dificuldade. O que vai fazer a diferença é a administração que nós vamos fazer desses problemas, não permitindo que eles venham jogar sombra sobre a nossa felicidade. Eu acredito, minha gente, que até a felicidade é possível quando nós descobrimos que é administrando os problemas que nós vamos enfrentar, que nós vamos encontrar essa felicidade que a gente tanto espera. Felicidade pode ser traduzida também como realização. Eu preciso ser um ser humano realizado. Você precisa ser realizado. E para a gente se realizar, é preciso chuva para florir, é preciso paz, não é? A música coloca algumas necessidades essenciais para que as coisas aconteçam. Muita coisa na nossa vida deixa de acontecer porque a gente não conseguiu descobrir o que a gente precisava. E aí não tem o empenho, não tem a atitude certa, não tem o gesto que verdadeiramente pode desencadear essa realização. Hoje mesmo, você teve a oportunidade de ser um ser humano realizado. E você teve situações diante de você em que você precisou agir. A felicidade depende da maneira como nós agimos. Aquilo que a gente escolhe que precisa, né? Que nem sempre nós escolhemos aquilo que a gente verdadeiramente precisa. A gente chega hoje, amanhã a gente vai embora. A música fala de maneira bonita deste tempo, deste intervalo em que nós chegamos e que nós saímos. Sair de cena é tão importante quanto chegar, né? Saber o tempo certo de sair, saber o tempo certo de chegar. Esse intervalo de tempo que é a vida de todos nós. Nós acreditamos na vida eterna, mas a vida eterna é um segundo momento. Nós passamos por esse intervalo de tempo onde tudo é muito frágil, temporário. E a vida eterna depende do que nós fazemos neste tempo. A vida eterna que nós construímos aqui, né? Nós começamos a construir essa vida que será eterna. E hoje nós somos convidados a pensar em tudo isso. Cada dia da nossa vida é preciso ser um dia em que a gente pense sobre tudo isso. No temporário, no eterno. Como é que nós conjugamos essas duas possibilidades? Como é que a gente vai ficando eterno neste tempo que nos resta? Ser feliz é um convite que Deus nos faz todos os dias. Cuidado para você não perder a sua vida. Cuidado para você não desperdiçar este tempo aqui sem a oportunidade de se realizar como pessoa. Por isso que a gente precisa se empenhar muito naquilo que nos realiza. Ser feliz dá trabalho. A felicidade não cai do céu. Felicidade é construída, é um dom que vem de Deus, mas é construída aqui com o nosso esforço, com o nosso empenho. É preciso a gente se dedicar à nossa vida. É preciso a gente se dedicar à nossa... Se a gente quer ter uma família bonita, se a gente quer ter uma família feliz, a gente precisa se empenhar para que essa família seja feliz. Se a gente quer ter relacionamentos felizes, nós precisamos nos dedicar a esses relacionamentos. Nós precisamos nos empenhar nesses relacionamentos. É a regra da vida. E quem desconsidera estas regras, corre o risco de se transformar numa pessoa infeliz. Eu não acredito que você queira ser infeliz. Não acredito que você tenha a infelicidade como meta. Às vezes ela acontece.
A felicidade, a infelicidade, ela vai se acumulando dentro de nós da mesma maneira como nós podemos nos acumular de felicidade. Com escolhas pequenas, com atitudes, com gestos, nós vamos ficando infelizes à medida em que a gente vai vivendo errado. E de repente aquilo explode dentro de nós, aí tem outros nomes: depressão, angústia, ansiedade. Nós damos uma série de nomes àquilo que antes a gente só chamava de infelicidade. São muitos os motivos que entristecem as pessoas hoje. Nós sabemos, o mundo mudou, a realidade mudou, as exigências são maiores. Mas veja bem, se as exigências são maiores, maior também tem que ser o nosso empenho. E é interessante isso, para cada tempo da nossa vida, há um tipo de exigência. Pode ser que hoje você tenha vivido um momento de mais tranquilidade, pode ser que hoje não. Pode ser que hoje esteja sendo mais exigente do que foi ontem. A sabedoria é a gente ter os olhos abertos para a gente perceber quais são as exigências do dia de hoje. É igual criar filhos, né? Quando uma criança nasce, você tem um tipo de exigência. Ela é muito mais física. Tem um tipo de exigência. Ela é muito mais física. Você precisa estar atento se a criança está com fome, se a criança fez cocô, você precisa trocar a fralda. Por que ela está chorando, se está com cólica. São exigências que você precisa, são vitais, né? São diretamente ligadas à vida física, eu estou dizendo. Claro que tudo isso repercute no afetivo da criança. Mas à medida em que essa criança vai ganhando mais autonomia, né, que ela vai tendo o controle dos esfíncteres, ela vai sabendo ir ao banheiro sozinha, ela sabe reclamar que ela tem fome, ela sabe reclamar que está com frio, ela sabe pedir, ela solicita, você começa a ter uma outra forma de cuidado com aquela criança. Você vai começar a prestar atenção em outras coisas que ela não sabe pedir, que ela não sabe solicitar, mas que é de extrema importância que você seja presente naquele momento, porque criança precisa ser auxiliada. Não é um ser humano que está pronto. Aliás, ninguém está pronto, né? Mas vai mudando esse nível de exigências. A criança tem necessidades, dispensa cuidados que geralmente um adulto não dispensa. Se está dispensando, tem alguma coisa errada, né? Mas é na observância desta necessidade nossa de cada dia. Quais são as demandas do dia? Assim como um empresário precisa colocar na mesa quais são as questões mais urgentes da sua empresa, porque se ele descuidar, ele vai pagar caro por isso. Na nossa vida é a mesma coisa, minha gente. O Eto escreveu um livro sobre isso. Administrar a vida é o negócio mais urgente. E é verdade. Não descuide da administração da sua vida. Aí você sabe tudo que precisa ser administrado. Seu trabalho, sua vida afetiva, seus relacionamentos, sua família, seus sonhos. Administrar sonhos é importantíssimo para que a gente se realize. Não é a concretização do sonho que nos realiza. Às vezes é o processo de feitura, a genética do sonho, né? Quando você começa a produzir dentro de você sonhos para daqui 10 anos. Então você começa a estabelecer metas. Isso faz o ser humano ficar vivo. Muitas pessoas estão deprimidas porque elas deixaram de sonhar. Muitas pessoas estão angustiadas, sem vontade de levantar da cama, sem vontade de abrir a porta do quarto, porque deixaram de nutrir sonhos. Deixaram de ter projetos. O ser humano não pode ser feliz sem ter um projeto. Pode ser um projeto pequeno, mas tem que ter. Eu já contei aqui, mas vou relembrar. Viktor Frankl, pai de uma linha da psicologia, que nós chamamos de psicologia do sentido da vida, a logoterapia. Viktor Frankl viveu a tristeza dos campos de concentração. Então ele vivendo ali, ele percebia que as pessoas que perdiam o sentido da vida eram aquelas que já não tinham mais esperanças de que fossem sair dali, encontrar um familiar, encontrar pessoas que amavam. Elas estavam entregues ao processo da morte. Elas deixavam de alimentar sonhos. Viktor Frankl, medroso de que isso acontecesse com ele também, começou a cuidar de uma flor na janela. Então estabeleceu com aquela flor um vínculo. Se eu morrer, essa
Flor morre. Veja bem, um homem grande como foi Victor Frankl, num determinado momento da vida, faz como projeto de vida cuidar de uma flor. Mas foi justamente aquela flor que fez com que ele não perdesse o sentido da vida. Ele sabia que a vida da flor estava diretamente ligada à sua experiência de sentido. Padre Fábio, gostaria de saber o seguinte: quando nós somos magoados e perdoamos as pessoas, mas lá no fundo do nosso coração a gente ainda sente uma tristeza, isso é sinal de que a gente não perdoou realmente? Maria, o perdão ele não é uma como é que a gente poderia dizer? Ele não consegue apagar dentro de nós de uma vez as mágoas que aquela realidade nos provocou. O perdão, ele é processual. A gente não sabe quando é que quando ele começou, a gente sabe. É quando a gente percebeu que o nosso coração já está disposto a dar um passo na direção daquele que nos machucou. Enquanto você sente uma resistência, é porque você ainda não está disposto ao perdão. Santo Agostinho também dizia que até para a gente perdoar, para reconhecer um erro, nós já temos que estar sob o influxo da graça. Eu já tenho que estar sob a influência da graça de Deus para ser capaz de reconhecer os meus erros. Quando eu caminho na direção de alguém, eu inicio ali um processo. Pode ser que naquele pedido de perdão, eu ainda não consiga arrancar do meu coração tudo aquilo que o outro provocou de ruim dentro de mim. Então não é nenhum problema você perdoar e você ainda perceber que a mágoa continua doendo dentro de você. É um sinal de que seu coração ainda continua ferido. Você já ofereceu o perdão, você já conversou, já fez aquela experiência do enfrentamento que eu gosto de dizer. O perdão, ele pede o enfrentamento, a gente precisa colocar para o outro a realidade que nos machucou. A gente tem o direito de dizer ao outro o que nos machucou, o que nos feriu, mas é o próprio tempo, é o movimento do tempo que vai fazendo com que aquilo que doía tanto passe a doer menos. E é interessante porque quando eu me disponho a perdoar, Deus age de maneira muito poderosa dentro de mim. Ele vai me dando condições de colocar aquilo que Ele me ensina na sua palavra em prática na minha vida. Eu tantas vezes vejo na Sagrada Escritura Jesus me pedindo, me aconselhando a perdoar. Ele chega a ser radical em dizer, que quando o outro nos bate numa face, a gente deve oferecer a outra. Diante de um discípulo ele fala, não só 7 vezes 7, 70 vezes 7, ele vai multiplicando isso, justamente porque o 7 é o número do infinito. Não tem fim o tanto de vezes que nós vamos precisar perdoar. E à medida em que nós vamos entrando na dinâmica desse perdão, vai ficando mais natural a gente expulsar as tristezas do coração. É claro que a gente sempre vai ser devassável. O coração humano, ele se fere. Não é porque eu fiz uma experiência de Deus que eu deixo de ser ferido pela palavra do outro, não. Eu continuo sendo ferido, porque a minha sensibilidade continua aqui. Deus não me torna uma pessoa insensível, mas Ele coloca em mim uma imunidade para sofrer aquele atentado, digamos assim, aquela palavra que fere, e não permitir que ela fique durante muito tempo dentro de mim. Então toda vez que eu sinto que, embora tenha perdoado, eu continuo sentindo a tristeza dentro de mim, é porque eu ainda não consegui desenvolver essa imunidade espiritual que a minha oração pode me dar, que a minha meditação. Engraçado, Às vezes eu fico pensando que nós
porque somos envolvidos por muitas pressas, a gente perdeu o dom da quietude, do silêncio. E muitas vezes nós temos dificuldade de perdoar e de expulsar as mágoas do nosso coração, porque nos falta essa experiência do silêncio, que é quando você vai metabolizar a vacina da imunidade que a oração nos dá. Porque quando você vacina um filho contra a gripe, por exemplo, nós estamos chegando no inverno, daqui a pouco nós vamos todos procurar um posto de saúde, os idosos e crianças vão vacinar de graça, nós vamos pagar para tomar a vacina, porque a gente quer ficar livre dos vírus. Mas existe um tempo entre o dia que eu tomo a vacina e o momento em que ela de fato fez efeito em mim. Não é assim que funciona? O organismo leva um tempo para metabolizar a vacina que foi injetada no meu braço, a substância que foi derramada para me provocar uma reação de imunidade. Então, naquela janela, há vacinas que você precisa de 10 dias para ela de fato fazer efeito, há vacinas que os períodos são mais longos, 2, 3, 4 meses. A vacina da hepatite B, por exemplo, você precisa de fazer 3 doses no espaço de 6 meses, para você estar de fato protegido. Eu passo aqui no posto, tomo a vacina contra a gripe e já saio achando que estou imune. Não. A gente leva um tempo para ficar imune, porque o organismo precisa deste tempo para absorver a vacina, metabolizá-la e incorporá-la ao seu funcionamento. A imunidade que o perdão nos dá, para a gente sofrer um pouco menos quando o outro nos machucar demais, porque essa tem que ser a matemática. Eu tenho o direito de sofrer, mas eu não preciso ficar estendendo demais no tempo, porque a mágoa, o ressentimento, a tristeza são profundamente nocivas quando estendidas além do tempo. Uma tristeza até faz bem para a gente de vez em quando, né? Você cai na real, você vê que a vida não é essa maravilha que às vezes a gente inventa. A gente retira a vida do contexto das ilusões, coloca no contexto das esperanças. Então, quando eu rezo, quando eu começo a administrar o meu tempo para eu ter, ainda que sejam 5 minutos de silêncio para eu fazer a minha meditação, a meditação da palavra de Deus, ou de uma leitura que vai interferir no meu jeito de pensar. A gente falava aqui dos livros anteriormente. Quando eu tenho um livro que me evangeliza, quando eu tenho uma música que entra no meu coração e provoca em mim um pensamento bom, um pensamento positivo, ou uma reflexão que me ajuda a expulsar os meus excessos, a corrigir os meus erros, eu estou criando essa imunidade. E volto a dizer, não é que a gente vai deixar de ser ferido, não, mas aquele ferimento não vai continuar doendo tanto como doía no passado. Quem faz uma experiência fecunda de Deus, cria essa imunidade espiritual que nos ajuda a compreender um pouco mais o processo que nos fere. Aí você liberta um pouco, você liberta com mais rapidez o seu coração de tudo aquilo que o escraviza tanto. É engraçado, né? É a mesma experiência de abrir o mar. Perdoar também consiste em nós abrirmos um mar. Em abrirmos um mar para que a gente liberte o nosso coração. Quem precisa passar aqui é o coração. É o coração que precisa fazer esse êxodo, essa travessia. De repente o coração está aqui, amargurado, deprimido, porque ele foi magoado, porque ele foi machucado, ele foi traído, uma pessoa lhe fez algo muito cruel. Então tá bom, você faz o mesmo que Moisés fez. Segura o seu coração pela mão e põe esse coração para caminhar na direção de uma libertação. Primeiro, porque você precisa racionalizar. Você não merece guardar rancor nem ódio. Às vezes nós temos aquela ilusão de que o ódio que a gente sente faz mal ao outro, que a gente quer se vingar dele. Não tem nada mais idiota do que isso. O outro está vivendo a vida dele e é você que está sorvendo o seu próprio veneno. Quando você escolhe odiar,
Você não está fazendo outra coisa com você senão derramar uma ampola de veneno na saúde do seu corpo. É o efeito contrário da vacina. Ao invés de colocar alguma coisa que vai te imunizar para manter a sua saúde psíquica e emocional, você está injetando um veneno na sua carne. Que o ódio, ele pode ser encontrado até nos exames de sangue que a gente faz. Porque ele provoca uma desordem tão grande. É um derramamento de toxinas toda vez que a gente odeia, toda vez que a gente fica bravo, toda vez que a gente fica violento. Se tirar o seu sangue aí, no momento que você está morto de raiva, morto não, né? Quase morto, né, Diego? No momento em que você está sob aquele ímpeto da ira, se o Diego aqui, olha, estiver irritadíssimo, eu faço uma coleta de sangue nele, no momento em que ele está extremamente irritado, você não faz ideia de como este exame vai identificar as toxinas que nos adoecem. São os hormônios que são contrários a nós, que até engordam. Você sabia que raiva engorda, né? É porque são hormônios que nos engordam, que impedem o metabolismo ser mais rápido. Enfim, toda vez que a gente odeia, nós causamos um prejuízo grande demais a nós. Toda vez que você odeia, você se causa um prejuízo que você não pode calcular. E você, bobão, achando que você está com o seu ódio atingindo aquele que você odeia. Às vezes ele está lá dormindo, belo e formoso, nem sabe que você está odiando. Quem está perdendo o sono é você. Quem está perdendo a paz é você. E a principal vítima do ódio que você sente é você, meu caro. É você, minha cara. Portanto, atravesse esse mar. Não permita que o mar do ódio, do ressentimento, da mágoa, lhe impeça de chegar a uma noite bem dormida, a uma satisfação de ser quem você é, a essa leveza do coração que você merece e que aquele que está ao nosso lado merece também. Que todo guerreiro é também um pouco menino. A gente compreende isso a partir da experiência prática. Todos nós que queremos vencer na vida, que queremos de alguma maneira ter esse espírito guerreiro, né, de luta. É interessante, a Sagrada Escritura sempre nos ensina que para a gente poder chegar lá é preciso a gente ter espírito de guerreiro. Mas não no sentido de fazer guerra contra o outro, mas querer vencer a batalha nossa de cada dia. E são muitas as passagens que nos mostram Deus nessa experiência de fortalecer o povo para a luta, para aquilo que precisa ser a batalha conquistada, para aquilo que nós precisamos alcançar na vida. E é interessante que o poeta nos sugere que todo bom guerreiro é também um pouco menino. Talvez para a gente poder compreender o que Jesus fala, que para a gente entrar no reino dos céus, é preciso a gente ser como as crianças. Porque a criança é muito honesta, ela é muito espontânea, ela não fica escondendo os sentimentos que tem. E nisso consiste a sua força, não é verdade? Porque uma criança, ela é muito frágil. A infância é um momento de muita fragilidade. Ela não tem como se defender sozinha. Ela não tem como organizar a vida sozinha. Por isso ela precisa chorar. Ela precisa manifestar que está necessitando de ajuda. Porque se ela não manifesta, se ela não coloca para fora a necessidade da ajuda, ela não vai receber a ajuda necessária. E nisso consiste uma força também. Ter a coragem de se mostrar frágil. Ter a coragem de dizer que há uma necessidade no coração. Interessante, minha gente, mas quantas vezes na vida a gente fracassa justamente porque a gente não sabe mostrar a fragilidade? Quantas vezes na vida nós perdemos pessoas importantes para nós justamente porque a gente não sabe lá mostrar a fragilidade? A gente não sabe pedir perdão, a gente não sabe dizer que errou. Isso de alguma maneira nos expõe frágeis, né? Quando você tem aquela necessidade de dizer, me desculpa, porque eu errei com você. Isso é ser guerreiro e isso é ser menino. Guerreiro porque você continua lutando por aquilo que é importante para você. Você vai lá para reconquistar o que você considera especial. Mas é também menino porque você vai munido dessa simplicidade de saber dizer, eu errei,
eu preciso de você. Quando você tem coragem de demonstrar que há uma fragilidade em você, e que essa fragilidade não é para lhe envergonhar, mas é para lhe colocar no caminho certo daquilo que você precisa alcançar. A vida em Deus, a experiência bonita da espiritualidade encarnada, dessa que nos ajuda a ser melhores no nosso dia a dia, nos ensina que nós precisamos reconciliar o tempo todo dentro de nós a força e a coragem do guerreiro, mas a simplicidade e a pequenez do menino. Para todo dia, todos os dias a gente vai precisar viver essas duas dimensões da vida, a força e a fragilidade, uma ajudando a outra. Porque se a gente dissocia essas duas realidades, se a gente quer ser só guerreiro, é possível que a gente vai sair machucando muita gente. Quando a gente é tomado de um espírito guerreiro sem ter também a alma do menino, a gente corre o risco de sair em campos de batalhas constantes, lutando, matando as pessoas que estão do nosso lado, machucando muita gente. Mas se a gente traz junto a alma do menino, nós vamos saber fazer essa luta ser mais terna. E aí nós vamos viver de maneira mais equilibrada, conquistando na vida, lutando pelos nossos objetivos, mas sem perder a sensibilidade que nos faz voltar, corrigir o que não deu certo, pedir perdão, recomeçar. Coisas que são próprias das crianças, né? Que às vezes a criança, sobretudo quando ela é bem educada, né? Ela vive de maneira muito bonita essa simplicidade. No contexto de um coração infantil, de uma criança, por exemplo, ela não se perde em muitas coisas. Ela sabe o que ela ama e ela chora por aquilo que ela ama. Ela grita por aquilo que ela ama. Ela grita cada vez que ela sente que está sendo ameaçada. São coisas da vida, são fases da vida, que claro, a gente vai amadurecendo, a gente vai perdendo essa predominância da infância sobre nós. Mas há tantos aspectos da infância que nós precisamos redescobrir depois de grandes, e uma delas é essa simplicidade, que a gente precisa saber chorar, a gente precisa saber mostrar a fragilidade que existe em nós, porque quando a gente se veste de muita arrogância, a gente às vezes perde oportunidades preciosas por causa disso. Quantas vezes as pessoas vão embora da nossa vida justamente porque a gente não soube ser simples? A gente ficou arrogante demais, a gente se mostrou muito pronto, né? Achou que vestindo essa couraça de força, as pessoas vão te respeitar um pouco mais. Não, isso é bobagem. Muito mais que ser respeitado pelo outro, a gente precisa ser amado, ser acolhido de verdade. Essa autoridade que faz com que os outros tenham medo de nós, essa não ajuda muito na vida. Mas o que faz verdadeiramente diferença é o momento em que a gente consegue ter esse equilíbrio bonito do outro nos conhece, o outro sabe o que a gente tem de forte, mas o outro sabe também o que a gente tem de frágil. E aí nós vamos buscando, fazendo essa luta, fazendo essa busca, para que a gente possa chegar a este ponto, a este lugar, que é tão interessante e que é tão característico das pessoas que verdadeiramente souberam encaminhar essas duas forças e que verdadeiramente souberam se construir de um jeito certo. Padre, como ter forças e coragem para assumir Jesus como nosso Senhor perante a sociedade? Como adotar uma postura diferente da imensa maioria dos jovens e como evangelizá-los? Meu filho, a gente ter a passar pela experiência de ser testemunha de Jesus no mundo de hoje, vai naquilo que a gente considera como palavra muito forte, né? Testemunho. O que é você dar testemunho? É você demonstrar com a sua vida que alguma coisa lhe fez bem. Eu posso dar testemunho de um produto que eu usei, eu posso dar testemunho de uma realidade que eu vivi, eu posso dar testemunho de uma cidade que eu experimentei. É um conhecimento de causa, nós dizemos, né? Conhecimento de causa é aquilo que foi o mais profundo. Eu tenho conhecimento de causa, isso é, eu me aprofundei no assunto. A experiência de Jesus, antes de ser uma ideia na nossa cabeça, ou até melhor, vamos explicitar isso melhor. Num primeiro momento é uma ideia na cabeça, sim. Depois de ser uma ideia na cabeça, porque você um dia ouviu falar dele, ficou aqui, uma ideia entrou dentro da sua cabeça, você assimilou uma forma de conhecimento, uma informação sobre uma pessoa. Mas ter a informação sobre a cidade, sobre a pessoa, não é o suficiente para a gente dizer que conheceu.
Tá vendo como no mundo das ideias nem tudo é completo? Agora, a partir do momento em que você tem a informação e você vai lá em loco conhecer, isto é, você tem a informação recebida, mas você parte para a experiência. Aí, de fato, você conheceu. Jesus é a mesma coisa. Antes nós escutamos falar sobre Ele. Agora, você passa pela experiência de conhecê-lo. Como? Mergulhando no seu mistério, no mistério de sua palavra. O Evangelho é a melhor forma de nós conhecermos Jesus. É saber como Ele fazia, como Ele agia, como Ele era, como Ele tinha amigos, o que Ele recomendava. Tudo isso é um jeito de conhecer Jesus. Experimentá-lo através dos sacramentos, né? Você experimentá-lo na Eucaristia, você experimentá-lo na confissão, ou você que é de uma outra religião, você também tem os seus ritos dentro da sua religião. Conhecer Jesus assim, tornando-se amigo dele, íntimo dele. E aí você começa a testemunhá-lo, porque você não só ouviu falar sobre ele, mas de fato ele aconteceu na sua vida. Eu acho muito bonito, André, que no Evangelho tem aquela passagem em que a samaritana, depois de ter conhecido Jesus e feito dele uma experiência, porque aquele tempo que ela passou com Jesus conversando ali na beira do poço, foi uma verdadeira experiência que ela fez dele. Jesus mostrou a sua misericórdia e a envolveu numa nova possibilidade de vida. Isso é maravilhoso. Aquela mulher estava com a sua vida toda falida. Jesus reinaugurou a vida daquela mulher. É muito raro na vida a gente ser olhado de maneira assim, né? Olhares que nos reinaugurem. Alguém que provoca alguma coisa de novo e bom dentro de nós, a gente nunca mais esquece. E foi o que aconteceu com aquela mulher. Depois de ter sido reinaugurada, depois de ter tido a sua vida modificada, ela correu para contar aos seus amigos, os samaritanos. E ela começou contando assim, olha, conheci um homem, e papapá, papapá, papapá. A partir da primeira frase, aquilo que ela soube a partir das ideias, mas sobretudo aquilo que o coração dela experimentou com Jesus. O que verdadeiramente modificou e deu autoridade ao discurso da samaritana não foi o fato de ter escutado Jesus, de ter conhecido Jesus, não. Foi a experiência que ela fez dele. Ela teve a vida dela transformada. Tanto é que é bonito porque a passagem bíblica diz, né? Depois os discípulos voltam e dizem, olha, nós acreditamos no que você está falando, mas é porque nós vimos também. Nós também experimentamos. Nós não estamos indo atrás somente da sua palavra. Quando a gente experimenta Jesus na nossa vida, a gente começa a testemunhá-lo com a nossa vida também. É o nosso jeito de viver. Então os seus amigos vão prestar atenção em você e vão achar que vale a pena conhecer Jesus, porque eles acham o seu estilo de vida interessante. O André é um rapaz que acredita em Deus, ele tem lá a religião dele, ele é uma pessoa do bem, ele é uma pessoa que não engana ninguém, ele é uma pessoa que é um adepto da verdade, ele é uma pessoa honesta, ele é uma pessoa que respeita as meninas que ele namora, ele não bebe, ele não fuma, ele não se droga. Tá vendo? O Evangelho, a força de Jesus que mudou o seu coração e lhe fez ser assim, um homem sem vícios, um homem de virtudes, começou então a incomodar quem está te vendo, incomodar de um jeito bom. E isso é o mais importante, André. É a gente cuidar para que o nosso jeito de viver possa convencer os outros a viver assim também. Não se trata de ter alguém segurando a nossa mão, corpo ao lado, presença física. O que desfaz a solidão é o sentir juntos, o pensamento que nos põe em comunhão. A pior solidão é a que vivemos acompanhados. E é tão fácil a gente transformar os nossos vínculos em solidão acompanhada. Um descuido e a presença deixa de acompanhar. Quando a gente vai perdendo o que temos em comum, quando a gente vai deixando de cultivar o outro, nós vamos fechando as portas daquilo que nós temos em comum, que nos une, que nos põe em comunhão. Nós temos falado tanto que precisamos evitar as aglomerações nos dias de hoje. E eu fico pensando, quantas vezes também a família se limita a ser um aglomerado de pessoas?
Sim, quando nós perdemos a intimidade, quando nós deixamos de cultivar o amor, a responsabilidade, a gente se limita a ser uma aglomeração familiar. E aí, lamentavelmente, você dorme na cama com o mesmo homem há tanto tempo, mas já não tem nenhuma comunhão com ele. Você abraça os filhos, mas não percebe mais um vínculo com eles. Estão cada vez mais distantes, mais perdidos. É hora de fazer alguma coisa. Identificar que você tem sido vítima de solidão acompanhada deveria acender dentro de você o desejo de modificar essa situação. Volte a cultivar o vínculo com as pessoas que você ama. Volte a querer a intimidade que tem sido proibida nos dias de hoje. Sim, os nossos relacionamentos são cada vez mais estéreis, sem intimidade, vazios. Não permitamos, porque é a comunhão que nós estabelecemos com as pessoas que se torna a base de nossas alegrias. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada. Queremos ouvir suas reflexões. Deixe seus comentários, inscreva-se para mais conteúdo e convide amigos a embarcarem nesta jornada conosco.